Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela ZAP, Aliança para a Saúde Populacional. Hoje vamos discutir as tendências na regulação da saúde suplementar, tentando avaliar o que, de forma a nova realidade imposta pela pandemia, impacta o mercado de planos de saúde. Para falar sobre o tema, convidamos Frederico Borges, coordenador de Relações Institucionais e Governamentais da Abrange, Associação Brasileira de Planos de Saúde. Frederico é advogado e diretor da FB Consultoria Estratégica. Recebemos também Raquel Marimon, diretora executiva da Prospera, a unidade de negócios de consultoria atuarial e regulatória para planos de saúde da Funcional Health Tech. Raquel é especialista em precificação para planos de saúde com o uso de Health Analytics e inteligência artificial. Para mediar a nossa conversa, apresento Luiz Edmundo Rosa, diretor da ABRH Brasil e do Instituto de Gestão Sustentável. Mestre em Psicologia Social pela PUC São Paulo, Luiz Edmundo tem especialização em administração de empresas na Suíça e na França, e em gestão estratégica pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e atuou como executivo de RH em grandes empresas como a Accor. Desejo a todos que sejam muito bem-vindos. Lembro aos participantes da live que o chat do YouTube já está aberto para perguntas e sugestões. Nossos convidados farão o possível para atender a todos, mas caso não dê tempo, escrevam para dúvidas@zapsaude.org.br, que a equipe da ZAP encaminha para os nossos convidados. Se quiser entrar em contato direto com eles, acesse o link para o perfil de cada um no LinkedIn, que está descrito aqui na live do YouTube. Passo agora a palavra para o Luiz Edmundo, que vai conduzir a nossa conversa. Bom dia a todos, é uma alegria poder recebê-los aqui na nossa live da ZAP. Aqui o Frederico e a Raquel, que logo mais estarão falando. E eu queria agradecer muito o apoio aqui da Mara, né, que vem conduzindo todas as 14 lives já feitas pela ZAP. Aliás, tem sido uma programação obrigatória da gente aproveitar esse precioso tempo com as lives da ZAP, né, super atualizadas, com pessoas de alta qualificação. Então, estimulo vocês a não verem só essa ótima live que vocês vão ver, mas todas as quintas-feiras estarem junto conosco aqui. Nós vamos estar discutindo um tema muito importante no meio de um contexto de pandemia, né, que todos nós vivemos. E eu queria começar perguntando ao Fred, né, como é que fica a regulação, como é que você, na sua posição de Abrange, que vem acompanhando de perto, né, como é que está esse ambiente regulatório, começando a nível do próprio Congresso, aí em Brasília, onde você está. Bom, eu vou começar agradecendo aqui o convite. A ZAP traz essa oportunidade para que a gente possa ajudar a contribuir um pouco daquele olhar que a gente precisa ter nessa questão da regulação. Quando eu vejo aqui a ZAP, é uma entidade que traz esse olhar aqui para a gente trazer uma nova forma de construir esse engajamento para, no fim do dia, entregar qualidade de vida à população, eu fico muito satisfeito. E vivemos um momento de pandemia, né, com a certeza que essa pandemia vai passar. Então, quando a pandemia, lá em fevereiro, começou a discussão no âmbito do Congresso, nós tivemos reconhecimento do decreto, e com o decreto começaram a surgir projetos direcionados com o olhar da pandemia. Então, falando sobre planos de saúde, nós tivemos projetos dos mais variados temas, projetos que olhavam para essa questão da proteção do beneficiário, da proteção do consumidor, mas muitas vezes essa expectativa que o consumidor traz é uma expectativa que pode, num olhar antes ainda daquela análise que a gente precisa ter para saber se faz sentido ou não, ter uma discussão mais ampliada. E essa discussão não está sendo possível, porque as reuniões são remotas no âmbito do Congresso Nacional. Então, nós tivemos uma quantidade muito grande de projetos de lei sendo apresentados na Câmara, uma quantidade enorme de projetos de lei sendo apresentados no Senado Federal, trazendo os mais variados temas, trazendo questões de rescisão lateral de contrato, trazendo questões de reajuste, trazendo questão de carência, questão de rol,
e todos esses projetos acabaram tramitando de alguma forma e continuam tramitando. Nós tivemos um avanço, né, e aí trouxe um acesso, e aí eu acho que o acesso é a palavra mais forte, que foi a questão da telemedicina nesse momento de pandemia, e aí os reflexos disso que foram para a ANS. Então, a ANS também, seja em função daquilo que foi discutido no âmbito do Congresso, seja em função daquela atuação regulatória, que é o papel da agência, que vem lá da Lei 9961, e ela pôde, então, reagir dentro da expectativa do ambiente como um todo, né? Porque, às vezes, a gente tem uma realidade que é uma realidade que o consumidor tem um interesse e enxerga, às vezes, uma atuação que não é aquela atuação que seria o ideal no olhar dele, mas a gente tem que lembrar que a pandemia é um momento especial, ela passa, mas nós temos que garantir que tenhamos o plano de saúde não só hoje, mas durante todo o futuro pós-pandemia. Então, esse olhar tem que ser muito cuidadoso, muito regulado sobre os aspectos da competência da ANS. Eu acho que eu paro por aqui para a gente avançar nessa discussão e ter oportunidade da gente ouvir todo mundo e, ao mesmo tempo, receber as perguntas de quem está assistindo, que eu já quero agradecer novamente a todos eles, e aí cumprimentando o Edmundo, a Mara, a Raquel, e a oportunidade de estar aqui. Mara, você pode aproveitar e essa sequência aí naquilo que nós havíamos falado anteriormente. Obrigada, Edmundo. Obrigada, Frederico, e muito obrigada à ZAP pelo convite e pela oportunidade de estar compartilhando um pouco das nossas ideias e também do que a gente acompanha no dia a dia. A ANS, né, tem um papel importante nesse processo. Ela, como órgão regulador, define as regras que todas as operadoras de planos de saúde devem seguir. Mas ela vai um pouco além, né? Ela também tem um papel de impulsionar esse mercado na direção desejada. E hoje ela vem desenvolver, quando eu falo hoje, né, nos últimos anos, é um processo regulatório de longa data que vem acontecendo. Além dela ter aderido a todas as regras de transparência estimuladas pelo poder público, né? Então, novas regulamentações são amplamente discutidas com a sociedade, então existem audiências públicas, existem consultas públicas de novas normativas, hoje isso já virou padrão, né? É bem difícil a gente ver uma normativa que não tenha passado por esse processo. A ANS foi além. As próprias reuniões da diretoria colegiada, que são reuniões deliberativas com relação a atos normativos, também são transmitidos. Antes da pandemia, eram transmitidos ao vivo. Hoje, eles são transmitidos algumas horas após a sua conclusão, mas ainda assim dando total transparência, o que permite aos interessados, às pessoas que acompanham esse processo regulatório, né, estarem bastante próximas, entenderem o que está por vir, entenderem qual é a diretriz, qual é o rumo, qual é a direção que o órgão regulador está procurando incentivar que o sistema se direcione. E aí, nesse sentido, eu acho que vale a pena chamar atenção para alguns atos normativos, para algumas regras das operadoras de planos de saúde que afetam a todos nós. Então, aqui eu vou procurar ser o mais abrangente possível para que a gente possa falar com os diferentes públicos, porque eu imagino que na nossa audiência tem desde atuários, né? Eu, como atuária, convidei a comunidade atuarial, até operadoras de planos de saúde, RHs. Então, para a gente buscar falar de uma forma mais ampla, vou citar algumas dessas iniciativas que realmente têm um efeito prático interessante e redesenham ou começam a redesenhar a assistência à saúde no Brasil, no setor privado. Então, uma que eu acho que faz muito sentido começar por ela é o IDSS, é o Índice de Desempenho de Saúde Suplementar. Então, esse indicador, ele é apurado anualmente pela agência reguladora, e ele é um indicador que compõe 4 perspectivas, né? Então, ele olha a questão do atendimento ao beneficiário, da cobertura assistencial ofertada por esses planos de saúde, e também nos aspectos regulatórios, se essa empresa, se essa operadora de plano de saúde segue todas as normas estabelecidas pelo próprio agente regulador.
E ao olhar para todas essas perspectivas, e a cada ano a ANS tem a liberdade de redefinir como esses indicadores vão ser apurados, ou o peso que vai ser atribuído a cada um deles, isso permite que a ANS incentive o mercado a ir mais para uma direção ou para um viés, né? Então, hoje, por exemplo, existem pontos bônus quando essa operadora participa de determinadas iniciativas de gestão de saúde populacional. Tudo isso traz para o nosso mercado um incentivo na direção certa, que é o que a gente quer, né? É cuidar da saúde das pessoas e não apenas ser um plano que cuida de doenças. Existem todas as iniciativas Promoprev, né, de promoção da saúde e prevenção de doenças, vinculadas a essas iniciativas. Temos o parto adequado, temos todo o incentivo de cuidados ali com tratamentos oncológicos, e várias outras iniciativas assim, que estimulam, né, do idoso. Também tem um programa muito interessante de incentivo a ter um olhar diferenciado para o idoso dentro do plano de saúde, voltado para a gestão das suas condições e das suas particularidades de saúde. Então, o IDSS hoje ele é um indutor de qualidade assistencial, ele busca isso. E as operadoras atribuíram, de fato, valor a esse indicador, elas se dedicam a entender a composição desse índice e buscar uma graduação melhor, mais qualificada a cada ciclo, a cada ano que passa. É dessa forma que a ANS vem induzindo o mercado a cada vez oferecer uma assistência de mais qualidade. Também temos o processo de acreditação, então as operadoras que optam por serem acreditadas, né, então elas têm seus processos validados a partir de uma instituição acreditadora, é outra ferramenta importante de qualidade, e também de reconhecimento, até na parte da rede, né, aqueles profissionais que são certificados, também seus certificados hoje obrigatoriamente estão informados. Quando você busca uma rede assistencial, você já fica sabendo se aquele médico ele tem certificado especialista ou não, se ele tem, qual é o nível de qualificação que ele tem. Na parte de certificação também, a ANS criou recentemente, há poucos anos, a certificação em atenção primária da saúde. E a atenção primária, a gente vê, e aí tem gente que não gosta dessa palavra primária, porque acha que primária é básica ou é outra coisa, né? A primária no sentido de ser o primeiro atendimento, né? Quando eu tenho um sintoma e preciso de uma assistência à saúde, a quem eu devo recorrer? Hoje, o beneficiário de um plano de saúde, ele está navegando de forma perdida na rede, né? Ele que tem que tomar essa decisão. Não que a gente não seja capaz de saber que se está doendo o braço, deve ser um ortopedista que eu preciso. Não é isso que eu quero dizer, a gente realmente tem uma capacidade de decisão. Mas se eu converso com um médico que me conhece por inteiro e que sabe que eu estou estressada, que eu tenho uma outra situação XYZ na minha vida pessoal e tal, e que aquilo ali pode ser psicossomático, ou pode ser ter uma outra origem que não necessariamente ortopédica, talvez ele possa fazer um direcionamento mais rápido, mais efetivo, de eu procurar o serviço que eu preciso, e não o serviço que eu acho que é necessário. Né? Porque por mais conhecimento que eu tenho, eu não sou médica, eu não fiz a faculdade que o médico fez. Então, a lógica da atenção primária é direcionar nesse sentido, no sentido de oferecer uma atenção integral de saúde, orientada, com navegabilidade dentro dessa rede, né? Um dos pilares da atenção primária é justamente que esse médico que faz atenção primária, ou esse serviço de atenção primária, ele tem todo um sistema de referenciamento e contra-referenciamento, quer dizer, ele tem uma conexão. Se ele encaminhar para um especialista, que seja um ortopedista, só para continuar no mesmo exemplo, ele vai ter a conexão de ter o feedback, de ter o retorno daquilo ali, e não vai ficar uma coisa desconexa, porque hoje é muito desconexo, né? Hoje eu vou lá no ortopedista, eu vou no neurologista, eu vou no dermatologista, eu vou no ginecologista, enfim, eu vou em todos os serviços que eu quiser, porque nos foi vendido culturalmente de que um plano bom é um plano que me dá esse tipo de acesso, mas não necessariamente esse tipo de acesso é acesso à saúde.
né? Uma coisa é eu ter acesso a milhões de fornecedores, né, de prestadores de serviço, e outra coisa é eu saber ter o direcionamento de qual vai atender a minha necessidade específica. E a atenção primária está muito focada nesse propósito. Ela nasce, né, com esse objetivo lá em 1900 e bolinha, lá com Dawson, na Inglaterra, enfim, tem toda uma história bonita sobre esse tema, mas ela evolui e hoje ela fica muito mais conectada, e aí a gente vem com o advento do uso das ferramentas de telecomunicação, né, que vem aí para contribuir nesse processo. Acho que esse também é um tema interessante e polêmico. Enfim, eu queria só abrir mesmo a fala dizendo, colocando um pouquinho desses elementos e de como a ANS atua, de como essa atuação permite a participação da população, das entidades representativas de determinados setores e dos consumidores também. Então, é um processo bastante democrático e aberto e construtivo, que é construído por todos esses atores. Ok. Eu vou fazer um pequeno comentário que a Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH, é parceira da ZAP na promoção e na busca da melhoria da gestão da saúde corporativa, né? E esse é um grande desafio que vocês dois percorrem, tanto da regulação, que passa lá em Brasília, que o Fred iniciou, com o trabalho muito bom feito pela ANS na sequência, né? E nós temos duas coisas, enquanto chegam mais perguntas aqui, que são relevantes, né? Uma é a questão que nós não podemos agregar benefícios indefinidamente sem que a gente não veja o custo, tá certo? Mas, além do custo, sem que a gente não veja o valor, tá? Então, eu queria pedir para o Fred que fizesse nos diferentes tipos de projetos que você acompanha, como é que passa essa questão do custo, do benefício adicionado sem levar em conta custo, a questão do valor, como é que é considerado nas diferentes tentativas legislativas, tá? Obrigado, Luiz. Eu acho que é muito em torno disso que a gente precisa pensar um novo modelo de saúde suplementar no Brasil. Nós, na Abrange, né, na relação com os nossos associados, todas as vezes que tem essa interação, seja numa reunião de diretoria, seja numa conversa mais próxima com o associado, a ideia é trazer e mostrar que o nosso beneficiário ele é um parceiro nosso, ele é um aliado nosso, até porque é ele, ao final, que paga a sua mensalidade e, com isso, a operadora consegue continuar funcionando. Então, é assim, nós temos uma realidade hoje no Brasil que a saúde ela é olhada pelos princípios constitucionais, tá? Então, o direito à vida, o direito ao princípio da dignidade da pessoa humana, e eu acho que tem que ser feito dessa forma. Mas nós temos que ter um olhar também, e aí eu acho que é muito a busca daquela palavra que nós usamos lá atrás e é aquela palavra que todos os dias a gente tem que ter ela quando a gente olha em saúde, que é o acesso, tá? Quando nós conseguimos alcançar o acesso para essa população, seja no público, seja no privado, nós começamos, então, uma linha nova de trazer isso que você colocou e esse olhar da BRH, e que eu vejo que é o olhar que a gente vem colocando de trazer muito mais valor, centralizando no cidadão, naquele beneficiário, a linha de cuidados. Então, a gente tem o acesso, o cuidado, o tratamento que ele vai necessitar, e para isso a gente precisa de transparência nessas relações, né? A relação do médico com o paciente quando ele vai até lá, a relação de transparência da operadora com o seu beneficiário, a relação de transparência daquilo que se busca na discussão, por exemplo, com o Poder Judiciário, que muitas vezes interpreta aquilo que foi aprovado no Congresso Nacional, regulado pela agência reguladora, e aí, às vezes, sem um olhar de impacto regulatório, e aí eu não quero aqui criticar uma eventual decisão que traz que garante um direito individual naquela decisão, ou até coletivo, como em alguns casos recentemente aconteceu, na questão dos testes, né, de GG e GM, e assim, mas
será que esse impacto regulatório pode, no futuro, no médio prazo ou até no curto prazo, colocar em risco aquela massa, porque, querendo ou não, nós temos um olhar mutualista aqui, né? Nós somos uma massa que precisamos saber, depois daquilo que eu trouxe, que é a transparência, a nossa previsibilidade. Por quê? Se nós tivermos uma previsibilidade, tá, nós vamos garantir uma sustentabilidade. E com essa sustentabilidade, cada vez mais, com essas 6 palavras, então, até aqui, nós vamos poder fazer as melhores escolhas. E essa escolha, então, é que vai garantir que esse fluxo ocorra. Ou seja, será que se eu começar a garantir muito acesso, sem análise de impacto regulatório, eu vou conseguir avançar para dar a melhor saúde? Porque nós precisamos ter como centro da nossa decisão a entrega da melhor saúde, não necessariamente a entrega daquele cuidado da doença. Então, é isso que eu acho que a gente tem evoluído. E é uma evolução que eu vejo tanto no público, tá, na saúde pública, quanto aqui na saúde suplementar e na saúde privada em si. Então, acho que esse é o momento que nós vivemos. E aí, quando trazendo o olhar do Congresso Nacional, eu vejo que muitos parlamentares vêm na busca de trazer algo novo, uma revisão do marco legal na saúde suplementar. Para você ter uma ideia, antes da pandemia, na realidade, essa comissão foi criada em 2017 para analisar um bloco de projetos que está tramitando, que hoje esse bloco já tem mais de 200 projetos de lei, tá? Projetos antes da pandemia. E eu diria que hoje nós temos, já no ambiente da pandemia, um universo que se aproxima não dos 200, mas de 100 e poucos projetos que, de alguma forma, alteram a relação para o momento da pandemia. Ou seja, nós temos, então, um ambiente novo, teremos, possivelmente, um ambiente novo aí no médio prazo nas relações, mas, principalmente, eu acho que a gente vive um momento de renovação das relações. Eu coloquei antes aqui a experiência que nós estamos tendo com a telesaúde, né, com a telemedicina, mas nós temos inteligência artificial, nós temos o prontuário eletrônico, tá? Nós temos a prescrição eletrônica, e na prescrição eletrônica pode trazer uma realidade que é uma realidade que parece pequena, mas por que será que uma pessoa que muitas vezes vai até um pronto-socorro ou vai a um posto de saúde no público não pode receber essa prescrição de forma eletrônica? Imagina agora na pandemia, será que algumas pessoas deixaram de tomar suas medicações com medo de ir ao médico para buscar receita? Será que ela sabe que existe essa questão dessa prescrição eletrônica para que ele possa ter, então, acesso ao seu medicamento sem necessariamente ter que procurar um hospital, né? Então, assim, a gente está aprendendo agora. E eu acho que isso vai trazer um cenário para o pós-pandemia muito positivo. Eu acho que o legado de aprendizado vai ser muito grande. E, ao mesmo tempo, e aí isso eu acho que é importante a gente colocar aqui, nós temos uma Lei Geral de Proteção de Dados que vai trazer um novo olhar na saúde, tá? Ele vai trazer um novo olhar na saúde. E isso vai ser importante. Eu acho que a gente vai avançar muito, tá? E aí, com isso, a gente vai conseguir discutir muitas coisas que no passado talvez não fossem tão importantes e que a pandemia está trazendo como legado, tá? As relações entre as entidades que cuidam, seja com o olhar de direito do consumidor, a entidade de ABRH, a ASAP, as entidades dos prestadores, né? Aí nós podemos citar a Abramed, nós podemos citar a ANAP, podemos citar a Confederação Nacional de Saúde e citar também o Proteste, citar também aqui o IDEC, que são todas entidades que buscam sempre uma coisa, com olhar diferentes, mas que é entregar aquela primeira palavra, que é o acesso. Eu acho que eu friso muito o acesso. Acho que o acesso é aquilo que a gente tem que olhar, porque o acesso ele vai ser no cuidado para evitar que a pessoa fique doente. Então, aí a gente entrega valor. Quando eu cuido do acesso, eu entrego valor. E na nossa relação dentro da Abrange, com os nossos associados, é isso que nós buscamos, mostrar uma melhor forma de acesso. Mas, para isso, a gente precisa sempre
ter um olhar e explicar à população como é que é a relação do plano de saúde. Então, existe muita expectativa, por exemplo, na questão dos reajustes. O reajuste ele tem que ser transparente, mas nós temos uma realidade no Brasil de um custo de saúde diferente daquela inflação comum. Tá? A saúde é o único setor onde a tecnologia não conseguiu baratear. Em todos os outros setores, a gente tem o barateamento, de alguma forma, com a tecnologia. Na saúde, não. A saúde vai ficando sempre mais caro. E isso impacta, seja na saúde pública, quando a gente precisa de mais impostos para financiar a saúde pública, seja na questão da saúde suplementar, que implica lá no nosso reajuste, que muitas vezes ele acaba tendo um reajuste fora daquilo que o consumidor, que o nosso beneficiário espera, mas porque a gente tem uma realidade. Então, nós temos que fazer aquela última palavra, as boas escolhas, mas voltadas para a primeira, que é o acesso. E aí a gente vai conseguir entregar valor. Bem, eu queria fazer uma pergunta para a Raquel, e eventualmente, se você quiser fazer um comentário sobre o que o Fred acabou de dizer, fique à vontade. Mas é uma pergunta da Vanessa Chaib, em que, primeiro, ela comentava que, na perspectiva dela, que o IDSS, às vezes, é muito pouco conhecido, né? Então, e como é que a gente faz, como é que nós poderíamos fazer para que esse índice importante servisse para melhorar e mais de forma abrangente? Outra questão que ela se refere, para você passar rapidamente na sua resposta, é a questão do médico de referência, que muitas vezes o beneficiário tem uma certa resistência, e como lidarmos com isso? E, finalmente, uma questão sobre a previsibilidade, né, com o valor na saúde, né? Então, como é que a gente pode prever o mercado com essa demanda reprimida e o agravamento dos casos crônicos? Então, se você puder, apesar de serem emendadas várias só, questões, passar rapidamente, por isso eu lhe agradeço. Só antes da Raquel iniciar aí, estou naquele momento em que eu interrompo, né? Peço desculpa para interromper vocês aí, mas preciso lembrar que como o tempo voa na live, nós estamos nos aproximando de meia hora de live. Sei que a discussão está super interessante, mas como temos as perguntas já estabelecidas e também dos participantes que nos assistem, eu peço que vocês sejam um pouco mais diretos nas respostas, para que a gente consiga atender a todos, tá bem? Raquel, por favor. Tá ótimo. Bom, vou começar então pelo IDSS, né? O IDSS, que é esse índice de desempenho da saúde suplementar, ele é, assim, super valorizado, né? Eu me relaciono hoje com mais de 100 operadoras, são clientes da empresa, e todo ano, quando sai IDSS, é aquela correria, vamos questionar, vamos avaliar, tá certa essa conta, não tá, mas foi isso mesmo, nossa, que surpresa. E por que isso acontece? Porque ele toma como referência as referências do mercado. Então, naquele ciclo, então, por exemplo, se a gente estiver olhando dados de 2019, né? Então, o índice de consulta de idosos, né? De consultas por idoso, pessoas acima de 60 anos. Qual foi a referência de mercado? Qual foi a referência individual daquela operadora? A nota daquela operadora depende dessa referência de mercado. E a referência de mercado só é conhecida no momento que essa nota vem a público. Antes disso, ninguém sabe, né? Então, aí a operadora faz todo um planejamento para se organizar, para ofertar esse acesso à saúde dentro dessas referências mercadológicas do ciclo anterior, mas várias outras operadoras também fizeram essas iniciativas. Então, chega no novo ciclo, ela sempre pode ter ali uma surpresa de que, de repente, as iniciativas que ela escolheu para atingir aquele resultado não foram tão efetivas, ou, de fato, o panorama de mercado mudou, e aí o esforço que ela fez, às vezes, não foi o suficiente frente ao esforço ou resultado obtido por outras operadoras. Então, do lado das operadoras, Vanessa, de fato, é valorizado o IDSS e elas se empenham de uma forma, assim, ampla, geral. A gente não pode dizer todas, porque, claro, cada operadora tem uma forma de gestão diferenciada e vai ter uma forma de abordar cada uma dessas questões. Mas, de uma forma ampla, a nossa percepção é de que sim, as operadoras valorizam muito. Agora, e do outro lado, os corretores, eu também vejo valorizando muito. Quando um corretor apresenta uma cotação, né, uma concorrência ali de
vários players, ele costuma colocar, nas que eu já vi, né, a nota IDSS de cada operadora como um diferencial, e um diferencial que muitas vezes motiva a tomada de decisão. Quando o preço é parecido, quando a rede é parecida, o que pode diferenciar de fato pode ser esse indicador de desempenho. Tá? Agora, com relação a aceitar o médico de referência, isso é cultural. E a nossa resistência humana, ela foi criada e alimentada pelo próprio mercado, pelo próprio segmento de plano de saúde. Na década de 80, qual era o melhor plano de saúde? O que tivesse o livro mais grosso. Então, o corretor chegava lá e dizia, não, olha aqui, esse aqui tem uma rede muito mais ampla. E aí nós fomos aculturados para entender que o melhor plano é aquele que te dá uma lista maior de opções. E hoje a gente tem uma compreensão, uma visão diferente, né? Quem está bem dentro aí desse sistema, de que quantidade não é qualidade. Não adianta eu ter 250 cardiologistas se eu não tiver um neuropediatra para o meu filho na hora que ele precisa. Né? Nós estamos falando de solução certa, na hora certa, com a qualificação certa. E no momento que você começa a desenhar essa rede assistencial de forma coordenada, né? Se você tem esse especialista que já tem o contato do neuropediatra, e estou usando um exemplo porque o neuropediatra geralmente temos uma deficiência, né, de forma, aí no Brasil, em várias cidades, em várias regiões, mas o neuropediatra, o médico de referência, se ele tiver esse relacionamento, ele já faz a referência, ele já manda uma mensagem para o médico durante a consulta, já brifa clinicamente, né, porque é muito diferente um paciente levar o reporte de uma condição clínica, que usa palavras que a gente não domina, que às vezes a gente nem sabe pronunciar direito, ou então o médico tem que resumir isso num pedaço de papel pequeno e que ele tem que pôr lá um CID, um nome de um diagnóstico, quando na verdade ele tem só uma suspeita, ele quer justamente que um especialista olhe com atenção para aquela questão. E quando você tem esse vínculo entre o médico que está atendendo você, sua família, seu filho, e esse especialista, a qualidade assistencial é outro nível, é outra coisa, é outra entrega de saúde. A gente vê isso em alguns casos práticos, que a gente acompanhou a implantação de modelo de atenção primária, né? Então, foram estruturados toda essa rede interconectada, interrelacionada, de forma a garantir que todas as especialidades têm essa referência e contra-referência. Isso gerou uma satisfação dos beneficiários incrível. Então, já era um plano bom, as pessoas já estavam satisfeitas, mas com o novo produto, e ele era um produto até de retenção na época, né? Então, quando o reajuste ficava muito alto, eles tinham essa oferta opcional ali, olha, vamos, quem sabe, migrar para esse outro produto, ele tem uma rede mais encaixadinha, mas é uma rede que está coordenada. A satisfação do beneficiário final, depois de usar, de ter a experiência, né? Era muito superior. E aí o grande diferencial nesse caso específico foi que eles provocaram essa experiência. No momento em que o contrato, né, eram contratos coletivos, o contrato coletivo de uma empresa saiu do plano de rede aberta, livre, para esse plano de rede coordenada e organizada, hierarquizada, todas as pessoas que estavam migrando o plano de saúde foram convidadas a fazer uma primeiro assessment, né, uma primeira avaliação de condição de saúde. E de acordo com a avaliação da condição de saúde, era definido um plano de acompanhamento de saúde. Ah, mas se eu sou saudável, tenho tantos anos, que acompanhamento tem que fazer? Ah, você tem que vir aqui de 2 em 2 anos. É esse o seu acompanhamento. Ah, não, mas eu sou crônico, sou diabético, ou tenho, né, uma deficiência respiratória e tal. Qual é o acompanhamento? Ah, não, o acompanhamento vai ser nessa outra linha, com essa outra intensidade, ou vamos ter um especialista de referência para cuidar da sua doença específica, né, para fazer o acompanhamento, mas com prontuário eletrônico interligado, com comunicação de referência contra referência, quer dizer, aí eu acho que são os primeiros sinais, e até conectando com a fala do Fred, os primeiros sinais de que a tecnologia pode começar a trazer alguns benefícios e alguns ganhos, até do ponto de vista de economia para a saúde. Né? Ainda é muito precoce falar assim, tão categoricamente,
Mas eu vejo aí nos próximos anos que a gente vai começar a colher alguns frutos diferentes da tecnologia. Não só esse que a gente está acostumado a ver, que é a tecnologia em saúde, que é aquela coisa pesada, onerosa, né? Que sempre é um equipamento mais caro, mais importado, né? E tal. Então, gente, eu estou tentando ser breve, mas eram várias questões aí. Raquel, Cada uma boa para explorar. Deixa eu permitir a gente fazer o seguinte. A outra questão que estava embutida nessa, que é a questão da previsibilidade do mercado, em função da demanda reprimida que temos hoje, o crescimento dos casos crônicos não atendidos, né? Talvez eu pudesse começar com o Fred fazendo um comentário sobre isso, porque a gente tem observado aí as operadoras, né, tem visto a queda da sinistralidade até então, hospitais ainda que particulares que tiveram aí taxas de ocupação muito baixas em função da pandemia, e pessoas com medo, doentes crônicos, com medo de ir ao hospital e pegar o Covid-19. Então, isso tudo traz uma consequência importante da previsibilidade. Como é que vai ser depois da pandemia? Essa foi a pergunta, mas eu queria dar espaço para o Fred começar a responder isso e daria a você a sequência, tá? Obrigado. Então, sobre isso, vamos pensar o seguinte, a pandemia, todos nós estamos aprendendo com ela agora. Então, lá em março, quando nós tivemos aquela primeira fala do então ministro Mandetta, que ele falou, quando alcançarmos os 100 casos, vamos passar para a fase de mitigação. Tá? E a ANS olhou para aquele momento e disse, quando nós entrarmos em fase de mitigação, nós vamos suspender as cirurgias eletivas, a questão dos prazos lá da 259. Então, quando nós falamos sobre isso hoje, nós temos que olhar para aquele momento lá atrás. Então, nós não sabíamos o que estava por vir. Em algumas expectativas, nós teríamos 30 mil óbitos em julho, nós já passamos bastante disso. Então, é assim, como é que eu vejo, e aí trazendo aqui para a resposta da previsibilidade, eu acho que o momento que nós estamos vivendo, com o aprendizado que nós tivemos até aqui, as pessoas voltaram a procurar seus médicos, aquele ambiente inicial da suspensão das cirurgias eletivas já começa, a ANS já retornou os prazos, aqueles prazos previstos inicialmente, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma realidade, aqui em Brasília, um exemplo disso, hoje nós tivemos aqui 65 leitos requisitados nos hospitais privados pelo poder público, ou seja, será que alguém vai querer pensar em fazer uma cirurgia? Será que alguém vai pensar em querer uma cirurgia eletiva? Mas nós temos os outros casos, tratamentos de câncer, isso eu acho que é importante, e aí é o papel tanto da operadora quanto o papel, e aí eu vejo aqui a ZAP, a BRH, de mostrar que a gente tem que cuidar, porque lembra, a gente falou ali, eu sempre uso as minhas chatas 7 palavras, falou de acesso, de cuidado e de tratamento. Então, a gente tem que manter o cuidado numa linha mais de atenção primária ativa, e o tratamento, aquele tratamento que é possível nesse momento, tá? Também no ambiente ativo. Então, é assim, se a gente tem um paciente que tem uma doença crônica, continuar cuidando da doença crônica, e aí nós temos a telesaúde, a telemedicina como ferramenta, medir a adesão se ele está tomando a medicação, quando ele compra, e aí se nós tivéssemos aqui um ambiente de um prescritor eletrônico que a gente pudesse medir se ele comprou no dia 5, se ele passou a comprar no dia 10, ficou 5 dias sem tomar a medicação. Então, eu acho que a previsibilidade nesse momento do que aconteceu na pandemia ainda é difícil saber. Mas eu diria o seguinte, que nós aprendemos bastante. E esse aprendizado vai significar um novo modelo. A Raquel trouxe o exemplo de que pela primeira vez a tecnologia pode trazer um resultado positivo para a saúde e não para a doença. E o nosso olhar de tecnologia, sempre ao longo do tempo, é o PET scan, é um novo medicamento para câncer, um novo antineoplásico, mas não, a tecnologia agora ela começa a trazer o olhar para a saúde e não para a doença. Então, eu acho que isso vai ajudar na previsibilidade. Sobre este momento, eu acho que a gente, só com o aprendizado futuro aqui do caminhar, que nós vamos alcançar. É difícil prever, mas é possível ajudar nesse cuidado. Então, é assim, naquelas cidades que no momento em que puder voltar,
aí o trabalho de relacionamento entre a operadora com seu beneficiário individual, mas na empresa com seu funcionário, para estimular que ele venha a ser cuidado. Então, é o nosso momento de virada, mas sempre com o olhar de fazer a entrega com responsabilidade. Por quê? Porque nós temos que cuidar e evitar o aumento de sinistralidade, e aí eu não estou falando em custo, eu estou falando da sinistralidade porque ele ficou doente. Então, é a entrega de valor para que a gente cuide da saúde dele. Acho que um pouco sobre isso. Algum comentário, Raquel? Sempre. Mulheres gostam muito de falar. Sim, está muito conectado com a forma como eu penso, e estou colocando aqui a questão, Frederico, acho que é esse o caminho. E aí, quando a gente vai para a questão do engajamento e do médico referenciado, imagina, né? Uma coisa que é comum a gente ter é a referência com o pediatra. A gente constrói essa relação quando o nosso bebê é pequeno, porque ele tem muita demanda, né? Então, todo mês você precisa pesar, medir, ou cada 2 meses, ali, conforme a idade, até 1 ano, depois, enfim, tem todo um ciclo de cuidados, vacinas e tudo mais. Então, você constrói esse vínculo com esse médico. E qual é o melhor médico? Aquele que te dá o WhatsApp dele, né? Você quer o celular, o WhatsApp, você quer essa conexão. Na lógica da atenção primária, essa conexão, ela tem que acontecer. Né? Ela faz parte, o médico me conhece, ele tem meu histórico. Então, por exemplo, uma renovação de receita para um crônico, ou mesmo essa angústia que ele vive de tomar essa decisão, vou ou não vou até um atendimento para buscar, né? É o momento de eu ir ou eu devo esperar? Esperar o quê? Né? Que remédio que eu tomo enquanto eu espero? Então, se o médico já conhece todo o histórico do paciente, faz acompanhamento dele, uma ligação telefônica pode ser eficaz no acompanhamento do estado de saúde deste paciente. E isso só é possível quando você tem esse vínculo. Quando você não tem o vínculo, eu vou ligar para um médico qualquer, né? Olha, eu estou com dor de cabeça, pô, mas ele não sabe que eu tenho problema de pressão, ele não sabe que eu já tenho um histórico familiar de isquemia cerebral, ou qualquer coisa assim. É diferente, o cuidado vai ser diferente. Não porque esse médico que não me conhece não vai me dar toda a atenção, não é isso. É uma questão de conhecer o histórico do paciente, isso faz parte da medicina. E isso, quando você constrói relacionamento e tem essa fidelização na atenção à saúde, é viável. Então, eu vejo como esse é o caminho, né? E esse caminho é o que vai nos trazer, de fato, equilíbrio para o sistema. Até porque, hoje, ao mesmo tempo que tem esse risco do crônico ou de uma pessoa que precisa de uma atenção à saúde, deixou de ir ao médico por conta de receio ou de pânico, né? Muitas pessoas estão até vivendo a questão de saúde mental e tudo mais, né? De ansiedade e insegurança. Isso vai vir ali na frente, isso vai estourar ali na frente. E a gente, enquanto sistema de saúde, não tem uma solução pronta, instalada para isso, a não ser quando você tem realmente esse vínculo com o seu médico. Perfeito. Muito bem, muito obrigado. Eu tenho uma questão feita aqui pela Sandra Shiramizu, que eu vou pedir para o Fred respondê-la. Eu já estava ansioso. A ZAP fez recentemente uma live sobre modelos de remuneração, né? Discutimos isso em outras lives, essa questão dos modelos de remuneração. E a pergunta da Sandra é como é que você vê a questão da regulação e a operação, e a possibilidade de utilização de novos modelos de remuneração? Bom, agradecendo a pergunta aqui da Sandra. Sandra, lembra que eu coloquei que nós vivemos um momento no Brasil que o Brasil rediscute a revisão do marco legal. Nós temos um marco legal da 9656 e toda essa discussão, seja em modelo de remuneração, seja em relação a outras situações que a gente possa vir a ter de modernização da legislação com diversas outras soluções, eu acho que a gente vai caminhar para isso no novo marco legal, tá? E abrange, enquanto entidade,
já vem discutindo com os prestadores a questão de modelos de remuneração. Eu acho que a gente tem diversos exemplos disso, a questão aqui ela coloca o HSA acoplado a planos de alta franquia. Eu vejo que a discussão de franquia e coparticipação recentemente, quando a gente olha para a ANS, aí eu não vou usar aqui esse plano de alta franquia, mas eu vou dar o exemplo do que aconteceu, que a gente teve uma realidade de uma judicialização rápida, onde o STF discutiu a regulação da ANS. E aí eu não vou entrar no mérito, mas com o olhar que eu acho que a gente precisa enxergar culturalmente que houve uma reação negativa a algo que era positivo. Então, nós estamos querendo adotar algo que, se nós olharmos o posicionamento recente do judiciário, o próprio judiciário teve uma reação negativa. Então, acho que assim, o Brasil precisa mudar o marco legal? Não, o Brasil acho que precisa mais do que isso. O Brasil precisa avançar no caminho de dizer o que... fazer a sua melhor escolha. E a partir dessa escolha, que pode envolver hierarquização, pode envolver esses novos modelos de remuneração, novos tipos de produto, eu acho que a gente vai avançar num caminho novo. Pessoal, mais uma vez eu aqui cronometrando o nosso tempo. Faltam agora apenas 15 minutos para a nossa live acabar. Então, temos aí poucas oportunidades, eu acho que poucos minutos para poder responder a última pergunta e já encaminhar para os nossos agradecimentos finais. Perfeito. Eu queria deixar aqui para vocês e pedir para a Raquel iniciar, né? E a pergunta vem do Paulo Irai. O Paulo Irai coloca que se a ideia nossa é engajar o paciente, o beneficiário, né, nos cuidados com a própria saúde, por que o Brasil não adota o modelo da Health Savings Account, acoplado com um plano de alta franquia, como se faz nos Estados Unidos? Se a ideia é buscar esse envolvimento, que tipo de estímulo a gente cria que favoreça esse tipo de direcionamento e adesão? Obrigada. Obrigada pela oportunidade, Luiz, porque realmente essa é uma questão que é bem a minha expertise, né? Precificar e entender comportamentos associados a esses modelos de custeio, modelos de pagamento de sistemas de saúde. Obrigada pela pergunta, Paulo. O Health Savings Accounts, que é esse HSA, né, que é muito falado, ele é uma invenção americana, ele se consolidou de forma mais efetiva com o Obamacare, que é uma lei específica voltado para regular a questão da assistência médica nos Estados Unidos, e o grande foco dessa regulamentação era permitir uma parcela maior da população ter acesso à saúde, até porque lá é um modelo bastante diferente do Brasil, não existe um sistema único de saúde, não são todos que têm acesso à saúde, ou você é idoso, ou você tem baixa renda, ou você tem um plano privado, são essas três alternativas. E o Health Saving Accounts, ele presume uma compreensão sobre finanças que eu acredito que o brasileiro, ou o Brasil de uma forma geral, não tem maturidade ainda para chegar nesse nível. Se a gente olhar o nível de poupança do brasileiro, né, o quanto as pessoas, de fato, guardam da sua renda, e a gente não tem essa disciplina da poupança. Então, é muito difícil trazer esse conceito para a nossa cultura no momento de maturidade sobre finanças que a população brasileira tem hoje. Então, eu não vejo o Health Saving Accounts como um grande boom ou uma grande explosão. Ele pode acontecer num nível executivo, né, num alto nível ali sociocultural, em que existe a compreensão com clareza e existe uma renda um pouco maior também para gerir esses recursos entre quanto eu pago para o plano e quanto eu guardo para bancar esse risco com o meu recurso próprio, que conceitualmente é disso que a gente está falando. E aí o exemplo que o Frederico deu é exatamente o que aconteceu. Enquanto o agente regulador propunha uma normativa que era benéfica para as pessoas, ela era muito interessante sob o ponto de vista do consumidor, dos beneficiários de planos de saúde, ela tinha desafios operacionais, ela tinha uma série de questões ali, não vamos entrar no mérito, mas o judiciário e as próprias instituições de defesa do consumidor, que foi quem deu início a essa ação judicial, tinham o entendimento de que aquilo ali não tinha clareza. Na verdade, muitas vezes a gente peca na forma de comunicar, né? Então, a forma como foi comunicada era um modelo tão complexo, tão cheio de regras e amarras,
que não conseguiu transmitir a mensagem efetiva do que desejava se criar ali. Então, redesenhar o modelo de fator moderador, de coparticipação, sendo ele mais alto ou não, né, ou de franquia, é uma discussão longa, uma discussão que é merecida, né? O Brasil merece passar por essa discussão, sem dúvida nenhuma, mas ela não, eu não vejo ela acontecendo no curto prazo. Eu acho que existem outras iniciativas mais efetivas que estão sendo priorizadas pelo agente regulador, aí falando sob o ponto de vista da ANS, que regula as operadoras de planos de saúde. Muito bem. Vou aproveitar já para fazer... posso fazer já, meu? Claro, por favor. Então, eu queria inicialmente agradecer a ZAP pela grande oportunidade de estar aqui debatendo, né, trocando ideias, ouvindo quais são as questões, as grandes questões que afligem as pessoas que nos acompanham e poder explorar um pouquinho mais sobre essas questões. É uma oportunidade incrível. E ao Dr. Frederico, Luiz Edmundo, a Mara, que está nos acompanhando aqui, muito, muito obrigada a todos vocês pela oportunidade e espero realmente que a gente consiga, no Brasil, enquanto sociedade, amadurecer a nossa compreensão sobre o que é saúde e caminhar na construção de uma saúde mais ampla, mais acessível, né? Que mais pessoas possam ter acesso à saúde de fato e não apenas a tratar suas doenças, mas a cuidar da sua saúde. Obrigada. Perfeito. Frederico. Obrigado. Gostaria de agradecer a ZAP também pela oportunidade de estar aqui. Elogiar também o trabalho que a BRH, tá, viu, Luiz? Eu faço questão de frisar também, tem trazido no processo de discussão, então a ZAP, a BRH, entidades que vêm trazendo aquilo que a gente precisa, que é ter uma discussão saudável para ter uma entrega de acesso à população, para que a gente possa cuidar dessa população, colocando esse paciente, esse beneficiário no centro, tá? Para que a gente possa evoluir. Eu tenho dito lá, e aí falando da pandemia, no dia 17 de março eu fiz uma provocação virtual, tá? Que foi, é o momento de todos nós nos darmos as mãos e caminharmos juntos durante a pandemia. Nós precisamos aprender juntos e sair dela para fazer uma entrega. Aí eu vou aqui usar uma expressão que um dos reguladores usa, é assim, não basta olhar a árvore, a gente precisa olhar a floresta como um todo. E é assim que a gente vai avançar. Então, precisamos trazer transparência, sim, precisamos trazer uma discussão saudável, ter um cuidado para fazer uma entrega na hora que formos discutir o marco legal, seja no Congresso ou revisão da regulação no âmbito da ANS, que ninguém aqui entra no ambiente de disputa, e sim no ambiente de entregar uma melhor solução de saúde suplementar, de solução de saúde para a população. Os desafios serão enormes, mas eu acho que a pandemia trouxe um outro lado, que é um lado mais humano. E nós temos que aproveitar esse legado desse lado mais humano para caminhar com ele na hora de fazer essa discussão. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, não sem antes convidar também, a Abrange tem promovido diversas lives, e assim, são lives também bem interessantes, convido a todos a estarem conosco lá, e dizer que fico à disposição, seja através aqui, nesse tipo de discussão, a Abrange fica à disposição no relacionamento institucional, e dizer o seguinte, nós temos visto muita gente dizer, fique em casa, vá para a rua, mais do que isso é cuide-se, tá? Não adianta ficar em casa e não se cuidar, e não adianta ir para a rua e não se cuidar. Então, eu acho que a gente precisa disso, tá? É olhar para a gente, para cada um, cuidar do nosso familiar, cuidar na empresa, da relação com seus empregados, mas no fim do dia cuide-se. Seja em casa, seja na rua, porque alguns vão ter que ir para a rua, cuide-se. Muito bom. Olha, em primeiro lugar, é uma alegria muito grande poder estar junto com vocês todos, né? E sabendo que atrás de nós tem uma equipe muito valorosa, a equipe da ZAP, que trabalha com muito profissionalismo, né? Para poder assegurar não só que conteúdos bons como esse sejam apresentados, mas que pessoas com a capacidade de vocês sejam convidadas e também proporcionar toda a tecnologia que nos permite a gente estar falando nessa facilidade aqui.
Então, em primeiro lugar, meu agradecimento a todo mundo da ZAP, ao Ricardo Ramos, que deve estar nos escutando em algum lugar, e a Luciene, e todos os demais da ZAP, nosso muito obrigado pelo trabalho que vocês têm feito em prol da saúde corporativa no Brasil. A saúde populacional, que a ZAP defende, e que a BRH encampa, e que nós propomos trabalhar juntos, como o Frederico muito bem destacou, e a Raquel também. É o momento da gente realmente se integrar nesses esforços, trabalhar mais as nossas complementaridades em prol de um valor para a saúde, né? Um valor que, para poder ser obtido, é só pelo trabalho, cada um compreendendo bem cada um a sua parte, mas, ao mesmo tempo, buscando, fazendo o seu papel, e, nesse aspecto, as empresas têm um papel relevante, né? E que nós estamos, nesse momento, com a ZAP e a BRH, trabalhando. Então, quero agradecer a cada um de vocês, desse painel, que começar pela Mara, que nos acompanha durante todas essas lives, né? A Raquel e o Frederico, né? E agradecer a cada um de vocês que nos escuta, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Muito obrigado a vocês. Luiz, eu queria só aproveitar, eu acho que a gente ainda tem aqui mais um tempinho, para colocar o seguinte, retomar aquela ideia de buscar o aprendizado. Eu acho que nós temos aqui um ambiente, nós estamos em casa, aquele que hoje, nós estamos aqui 12h55, mais ou menos, estamos num ambiente que as pessoas podem estar almoçando, então, assim, a gente tem tido um pouco mais de tempo e, ao mesmo tempo, não está tendo tempo nenhum, tá? Porque, assim, eu acho que a pandemia trouxe de 24 para 18 horas, porque eu não estou conseguindo fazer tudo que eu preciso. O meu relógio, alguma coisa não está batendo. Mas nós temos uma quantidade enorme, aí você colocou as 14 lives que a ZAP fez antes, nós temos muito material, eu acho que para aprender, sabe, para resgatar, seja numa live da ZAP, seja numa live da BRH, seja numa live da Abrange, mas para fazer uma massa crítica para o momento pós-pandemia. Eu acho que isso pode ser uma coisa interessante. A gente tem um ambiente novo para olhar, revisitar ali aquilo que foi dito, começar a organizar esse conhecimento, para levar esse conhecimento que a gente conseguiu muito mais rápido. Eu acho que nós tivemos muito mais eventos, e olha que a saúde faz evento, tá? Nesse período da pandemia do que dos últimos anos, tá? É verdade. Vamos sair melhores se nós preservarmos isso que aprendemos, né? E realmente o diálogo é a base de tudo para que a gente possa construir um modelo novo de saúde no Brasil, né? Então, a BRH e a ZAP estão absolutamente abertas e dispostas a contribuir para esse esforço coletivo, que não depende de um só ator, mas da conjugação de todos que estão aí, né? Você fazendo o seu trabalho tão relevante de acompanhar toda a regulação, a Raquel, na sua parte, usando a inteligência artificial para proporcionar modernidade na gestão da própria saúde, e é com isso, com esse espírito, que a gente pode avançar e seguramente sairemos melhores do que começamos. Bem, eu quero agradecer a todos os participantes, também aí aos nossos palestrantes e à nossa audiência, que se teve alguma pergunta que não foi respondida, podem enviar aí um e-mail para dúvidas@azapsaude.org.br, que a equipe da ZAP vai encaminhar para os nossos convidados. E aí, agradecer também a participação de vocês, claro, e também que sigam a ZAP em nossas redes sociais. Inscrevam-se no canal e continuem acompanhando as nossas próximas lives, sempre às quintas, ao meio-dia. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.